Graças e paz, irmãos. Amém? Quem estava aqui às 18 horas? Levanta a mão. Ok, obrigado. Eu digo que o filho chora e a mãe não veio. Vai ser mais ou menos isso mesmo. É. Ainda bem que a minha tá do meu lado aqui. Veja, vamos ler 3 textos. Um em Isaías, um em Filipenses e o último em Ruth. Isaías 53. (53, 10). Vamos ler só uma parte do versículo. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, guarda esse pensamento. Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Ele entregou Filipenses 2, Efésios, Filipenses, também uma parte do versículo 8. Vamos ler o versículo 8 todo. A si mesmo se humilhou, 2:8, Filipenses, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora o pacto de Ruth, que está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos lá. Juízes, Ruth 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, nós temos estudado um pouco aqui o livro de Ruth, principalmente o capítulo 1 e parte do 2. Tentando mostrar ou entender, e eu estou nesse processo também, entender sobre como eu vou alcançar a minha união eterna com Ele. Como eu vou alcançar o casamento. E esse é o processo, é isso que nos ensina Ruth. Ruth, a mensagem central desse livro são esses 2 versículos, que nos mostra o caminho para a união eterna com Ele. Eu entendo, irmãos, eu tenho estudado muito sobre essas coisas. Quando eu comecei a estudar sobre herança, eu tenho penetrado bastante, conversado lido e estudado, enfim. E então, eu tenho muita segurança no meu espírito hoje, de algumas afirmações fortes em relação à nossa união eterna com Ele. Por exemplo, o Senhor fala assim,
quando ele fala do galardão, ele fala ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Você vê que há um decrescente aí, né? São 6 tipos de galardão, termina com palha, né? E isso me mostra muito claramente que muitas pessoas vão para o céu, mas não produziram ouro. Outros produziram prata, madeira. Então, vai haver uma classificação lá em cima. E Ruth mostra isso. Ruth mostra essa união eterna, porque ela alcançou essa união eterna com ele, entendeu? Ruth alcançou. Então, quando ela faz esse voto, ela joga todas as cartas. Ela começa dizendo: não me instes para que te deixe. Versículo 16, Ruth 1,16. Ela começa: não me instes para que te deixe. Eu disse na primeira aula que eu dei aqui sobre Ruth, que Noemi é uma das principais figuras do Espírito Santo na Bíblia. Então, Noemi, qual foi o papel de Noemi? Ela trouxe Ruth é gentia, ela trouxe Ruth até Belém e conduziu Ruth com muita sabedoria até o casamento com Boaz. Ela mostrou a Ruth o caminho para o casamento. É o papel do Espírito Santo. Ela leva Ruth até o casamento com Boaz. Boaz é, assim, talvez a principal figura da pessoa de Jesus no Velho Testamento, né? Então, quando ela fala, não me inste para que te deixe, ela já está decidida. Ela não sabe o que vai acontecer amanhã com ela. Ela não sabe. E hoje eu estava orando lá em cima, lá no monte, e eu coloquei aqui 24 pontos em relação a alguém que queira se unir eternamente com Ele. Eu ainda não vou deixar com vocês hoje, vou fazer algumas menções, né? Mas um dos pontos que eu coloquei aqui foi o seguinte: porque muitos querem, todos nós queremos, quem não quer essa união eterna com Ele, né? Claro que todos nós queremos, mas ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O que você está produzindo, entendeu? Talvez até você está produzindo ouro, mas será que é ouro refinado? Entendeu? Então, a roupa para o casamento, irmãos, é de linho finíssimo, resplandecente e puro. Linho fala do caráter humano de Jesus, que eu preciso alcançar. Finíssimo fala da qualidade daquilo que você é, daquilo que você vive. É finíssimo, não tem, é integralidade, você não tem, sabe? Resplandecente fala de um processo de Deus na nossa vida. Eu olho para você, eu sei que você tem Jesus. Eu sei o quanto você abre a boca, você abençoa. Você impõe as mãos, você abençoa. Entendeu? E puro. Então, essa aliança é de ouro, mas é ouro 14. Não é ouro 24. Então, pode ser que você está produzindo ouro. Então, irmãos,
quando ela fala, não me instes para que te deixe, ela está completamente determinada. E não me obrigue a não seguir-te. Porque você pode ver que no versículo anterior, não precisa ler, olha aí não, olha para mim, você pode ver que a cunhada dela voltou para Moabe. A cunhada dela foi até um certo ponto, por quê? Porque na verdade Noemi insistiu. E tem muita coisa, é a prova, eu preciso ser provado e aprovado. Então, isso é para todos. É claro que Jesus quer que todos alcancem isso. Mas, infelizmente, irmãos, a gente sente que não são muitos que vão alcançar. Porque tem um preço para pagar. Então, Ruth, irmãos, ela, quando ela falou assim, ó, não me obrigue a não te seguir, não adianta, eu estou determinada. É isso aí, entendeu? Essa determinação para pagar qualquer preço, porque Ruth, eu coloquei aqui, olha o que eu escrevi aqui a respeito desse ponto. Se você ainda governa sobre o seu dia de amanhã, se você ainda se preocupa com o seu sustento, por favor, não assine esse pacto. Não assine. Foi o que eu escrevi aqui em relação a essa expressão de Ruth, entendeu? Então, se você tem qualquer governo sobre o seu dia de amanhã, não assine esse pacto não. Entendeu? O dia de amanhã pertence ao Senhor. O meu dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu posso estar aqui hoje e posso estar amanhã na Somália. Ele decide. Entendeu? Então, foi esse aspecto que fez com que Noemi, esse voto, Noemi é o Espírito Santo. Quando eu falar Noemi, eu estou falando do Espírito Santo. Foi esse voto que levou, de fato, Noemi ao altar. Porque ela cumpriu o voto. Ela não só fez o voto. Então, eu estou preparando todo esse material, baseado no voto de Ruth, mas eu não vou deixar com vocês hoje. Sabe por quê? Porque se eu desafiasse vocês a fazer um voto hoje, 99% ia falar, eu quero, eu vou fazer o voto. É perigoso. Eu sinto que não é a hora. Assim, alguns aqui, sim. Aqui tem alguns que estão prontos para fazer o voto. Eu sei disso, entendeu? Mas eu não quero que esse voto seja baseado no momento de emoção. No momento em que a sua alma talvez está governando seus pensamentos. Mas no momento, você pega a proposta depois, leva para casa, senta lá, conversa com Jesus e vê se você quer ou não. Entendeu? Aí você decide. Né? Né? Aí esse aqui é o contrato eu gostei, o contrato do casamento, ver se você quer assinar ou não, né? Porque você pode ir para o céu, já é um negócio extraordinário, né? Você pode ir, se você tem Jesus, você nasceu de novo, você vai para o céu, pelo sangue dele você já está lá, você está vivendo o céu, né? Você já está vivendo. E então, irmãos, nós não estamos numa festa. Ruth não estava numa festa. Ela está aqui com a sogra dela, não tem comida, não tem esperança, não sabe o dia de amanhã, não sabe nada que vai acontecer com ela. E esse é o início da caminhada, entendeu?
Esse é o começo da caminhada, né? Agora, ela não fica aí. Aonde quer que fores, irei eu. Ela continua falando. Isso aqui, irmãos, mostra, olha para mim, absoluta submissão de Ruth a Noemi. Onde quer que fores, eu vou também. A submissão, eu quero falar 5 minutos sobre submissão, porque você entender essa expressão dela aqui. Aonde quer que fores. A nossa, irmãos, aqui tem o pastor Heber, que é o pastor de vocês. Eu também sou pastor. E tem a Lili, que é pastora. Deve ter mais, tem mais algum pastor aqui? Você, tem mais alguns pastores, né? Então, veja bem. A quem você vai confiar o seu amanhã? Cuidado. Ruth confiou totalmente o seu amanhã a Noemi. Onde quer que fores, irei eu. Se o esposo da Noemi, agora falecido, tivesse uma clara direção de Deus, ele não teria buscado recurso no mundo, em Moabe. Ele não teria feito isso. Agora mesmo nós falamos de um pastor, de um homem de Deus, convertido, mas que está ficando muito rico com a obra de Deus. Aquele irmão que nós falamos no escritório agora. Está ficando muito rico com a obra de Deus. Aqui em Goiânia, há um ano atrás, 2 anos atrás, um pastor fez o lançamento de um livro, fez uma festa, um jeito lá, ele ganhou, no lançamento ele ganhou R$250 mil para o bolso dele. Noemi não pensou nisso. Ruth, perdão, não pensou nisso. Cuidado com quem você segue. Tem um pastor doente que gera ovelhas doentes. Os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, eram doentes. Doentes. Eram pessoas, não tinham, entendeu? Malom significa doença. Quilion significa raquítico. Tem pastores gerando esse tipo de filhos. Filhos doentes, filhos raquíticos, filhos que não crescem, não cresceram. Então, Ruth, ela agora conhecia, ela sabia quem era a sua sogra. Essa mulher eu vou seguir. Até o fim eu vou seguir essa mulher. Então ela faz o voto. Onde pousares, onde fores, deixa eu ler de novo. Aonde quer que fores, irei eu. Cuidado com quem você segue. Que seja uma pessoa que você tenha plena confiança de que vai levar você até o altar do Senhor. Entendeu? Porque o propósito de um ministério não pode ser outro. Não pode ser, entendeu? Deixa eu dar uma palavra rápida para vocês sobre submissão e obediência. Eu já falei sobre isso, mas é preciso falar um pouquinho mais. Mas é só para eu me colocar dentro do ponto. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Aonde quer que fores, irei eu. Meu Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Preste atenção. O sacrifício
está ligado ao corpo. O sacrifício é feito quando por exemplo, Abraão, ele foi sacrificar o seu filho, ele ia cortar o pescoço dele. Ele já estava amarrado em um altar. Ele pegou o cutelo e ia cortar o pescoço dele. Ia queimar o corpo dele. E ele ia ficar ali colocando lenha até que ele se tornasse cinza. Então, o sacrifício está ligado ao corpo. Quantos irmãos nossos hoje estão oferecendo o seu corpo no altar em sacrifício no mundo todo? Agora mesmo na Coreia do Norte, tem irmão nosso sendo sacrificado lá, todo dia, oferecendo o seu corpo em sacrifício, entendeu? Morrendo em nome de Jesus, por esse nome maravilhoso, entendeu? Agora, a obediência, irmãos, ela não está ligada ao corpo, ela está ligada à alma. A Bíblia diz que ele entregou sua alma na morte. No Getsêmani, ele entregou sua alma. Quando ele falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não se faça como eu quero, mas como tu queres. Ali, ele se entregou. Ele entregou a sua alma, a sua vontade, entendeu? Ele entregou sua vontade. Então ele falou agora, foi uma decisão que ele fez, inteligente, com o seu pensamento. Ele concluiu, ele entendeu que ele deveria dar o seu corpo em sacrifício. Mas quem decidiu foi a alma. Isso. A alma decidiu. Amém. Então, irmãos, a obediência, ela está ligada à alma. Agora, portanto, a obediência, ela necessita de um entendimento. Amém. Você é inteligente, Jesus te deu essa inteligência, e você obedece. Obedece porque você quer obedecer. Isso. Você não é obrigado a obedecer, entendeu? Agora, a submissão, irmãos, é um passo mais. A submissão está ligada, ela está ligada ao espírito. Enquanto o sacrifício está ligado ao corpo, a obediência está ligada à alma, a submissão está ligada ao espírito. A obediência necessita de entendimento. Mas a submissão necessita de discernimento. É algo muito mais profundo. Discernimento. Você entendeu que vale a pena ser submisso? Você entendeu? Quem se submete, irmãos, não faz perguntas. Jesus foi levado como ovelha muda. Não precisa mais fazer perguntas. Não faz porque não precisa. Ele sabe a força que tem seu advogado. Ele sabe, entendeu? O casamento, quem alcança o casamento com o Senhor,
ele viveu esse pacto aqui do começo ao fim, ele vai alcançar. Quando você se converte, você é criança ainda. Você já viu o novo convertido ou o crente que não cresceu? É o mais abençoado que tem. Ele nem faz uma oração, Jesus já responde. É criança, não é? É bebê, tem que dar, ele chora, ele quer um pirulito, ele pede pirulito, entendeu? Ele é criança. Agora, quando ele cresceu, quanto mais ele vai crescendo, vai ficando mais difícil. Vai. Então no começo vem aqueles demôniozinhos da perna fininha. Entendeu? Aí ele vai crescendo, irmãos. Ele vai crescendo, orando em línguas, ele vai crescendo. Fala nisso, irmãos, depois que eu estou ministrando aqui essas aulas, eu estou orando mais em língua do que eu orava. Eu chego lá. Eu chego lá. Agora, irmãos, quem Deus enviou para lutar contra Jó? Responda. Satanás. Jó, ele já tinha passado por esses perna fina há muito tempo. Entendeu? Foi necessário que o Senhor enviasse Satanás para lutar com ele. Quem veio lutar contra o nosso Senhor? Satanás. Então, você tem que alcançar essa fase. É o bicho mesmo que você tem que vencer. Entendeu? E ele vai vir, tenha certeza. Mas ele não vai vir antes que o Senhor permita que ele venha. Entendeu? Entendeu? Então aí está, irmãos. Quando ela falou assim, olha o que ela falou. Aonde quer que fores, irei eu. Você precisa conjugar esse verbo aqui. Entendeu? Eu fui ao Tibete. Quando me converti, eu li a biografia de Sundar Singh. Logo depois que eu converti. Me converti em 55. Ele desapareceu em 48. Poucos anos depois eu me converti. Mas ele deu a vida pelo Tibete. Você não leu a vida desse homem? Quem já leu a história dele? Vocês têm que ler. Chama-se O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Anota aí, tarefa, dever de casa. Dever de casa. Você vai ler esse livro. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Aonde quer que fores, irei eu. Onde o Espírito Santo acenar, você vai ter que ir. É isso. Você vai ter que ir, entendeu? Eu li a biografia de Sundar Singh, irmãos. E tinha um sonho de ir ao Tibete. Ir lá. E muitos anos depois, não sei quantos anos depois,
30 anos depois, 40 anos, sei lá. Eu ia ao Tibete, estava tudo pronto para ir lá. Eu ia 15 dias depois, ou um mês depois, eu ia viajar para o Tibete. Cumpri um sonho de muitos anos. Eu fui pegar um peso, até uma balança, e colocar no porta-mala do carro. Fiz uma hérnia aqui na coluna. Era grave. Não pude ir. Foi cancelada a viagem, não pude ir. Uns 5 anos depois, eu fui ao Tibete. Entendeu? Então, uma cidade chamada Khasa. A cidade encravada na montanha, a mais de 4.000 metros de altura, encravada na montanha. E a montanha acima da cidade, uma cidade pequena de uns 12.000 pessoas, acima da cidade, a montanha continuava mais ou menos 1.500 metros. O Tibete é assim, entendeu? É o país mais alto do mundo. E nós percorremos a cidade. Não encontramos um cristão naquele lugar. E isso foi há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. No domingo, eu passei a tarde inteira intercedendo pelo Tibete. Das 2 da tarde a mais ou menos 6, 7 da noite, até escurecer, até a noite. Estava assim no terceiro andar de um hotel de madeira, mas eu estava no terceiro andar, um lugar muito lindo, lindo demais. O Tibete é muito bonito. Um rio descia das montanhas com cachoeiras, e eu vendo aquelas cachoeiras orando pelo Tibete. Mas quando lá pelas tantas, já bem no final da tarde, eu perguntei ao Senhor: Senhor, se o Senhor quer que eu vou, o que a gente vai começar a trabalhar aqui, estabelecer uma obra aqui no Tibete, fala comigo. Naquela hora, exatamente naquela hora, Ele me fez lembrar de Sundar Singh. Naquela hora. Sabe o que Ele falou comigo? Ele falou assim: Sundar Singh, irmãos, em 1948, ele saiu do Punjab, ele era indiano, e ele nunca mais pôs calçado no pé, desde que ele descobriu que Jesus exerceu o seu ministério descalço. Ele viveu toda a vida descalço. E ele saiu do Punjab, que era o estado dele, no norte da Índia, para o Tibete, mais ou menos uns 400, 500 quilômetros de distância, e ele foi a pé. E ele foi sozinho, isso em janeiro de 48. Nunca mais foi visto. Não se sabe se foi, ali tem muitos tigres, comido por um tigre, se ele foi tragado por uma avalanche de neve. Janeiro é o mês mais frio no Tibete, muito frio. Enfim, ele desapareceu. Quando naquela hora à tarde, final daquela tarde do domingo, eu falei: Senhor, se o Senhor quer que nós comecemos uma obra aqui no Tibete, fala comigo. Ele falou comigo: o grão de trigo foi plantado aqui em 48, desse jeito, irmãos. Agora chega uma hora do grão de trigo frutificar. Entendeu? Agora eu tinha uma palavra de Deus para entrar no Tibete, entendeu? O grão de trigo foi plantado aqui em 48, entendeu? Então, olha o que ela fala. Olha o que ela fala. Aonde quer que fores, irei eu. Está disposto a falar isso, meu irmão? Onde quer que fores, irei eu. A Bíblia diz que nós não temos morada certa. Não temos aqui cidade permanente, está lá em Hebreus. Não temos morada certa, não temos cidade permanente. Entendeu? É o que o Senhor, o nosso amanhã pertence ao Senhor. Aonde quer que fores, irei eu. Entendeu? Irmãos, a maioria de nós fica na área da obediência.
Entendeu? Não entra na área da submissão. Aqui é submissão. Aonde quer que fores, irei eu. Aqui é completa, absoluta submissão. Aqui, entendeu? A obediência, escute isso, a obediência tem data de vencimento. Não tem um produto que vem em data de vencimento? A obediência também tem. A Bíblia diz, em Filipenses, que ele foi obediente até a morte. A obediência é só até a morte, então tem que morrer. Antes da morte você vai entender sobre submissão. Entendeu? A obediência tem data de vencimento. Entendeu? Mas chega um momento. Acabou. Acabou. Nesse momento, você não decide mais. Você não decide mais. A alma. Aleluia! Quietou, morreu. Né? Depois ela fala assim, ó. Então, nessa expressão ela mostra completamente a respeito da submissão. Aonde quer que fores, irei eu. Eu podia ficar só nesse ponto, mas vamos dar mais um passo. Quando ela fala, não me obrigue a não seguir-te, aonde quer que fores, irei eu. Olha para mim, ela tem no seu coração, ela sabe. Ela tem pleno discernimento do caminho. Ela sabe que ela vai alcançar o altar. Que ela vai chegar no altar. Ela agora tem pleno discernimento do caminho. Então, irmãos, quando Pedro falou assim, Jesus falou para Pedro, tem que rir mesmo, tem que se alegrar, porque, sabe, tem que rir, tem que chorar, tem que, não é? Porque aí você começa, né? Eu não quero falar mais sobre submissão, porque senão fica só nisso. Mas, irmãos, eu preciso continuar aqui no texto, né? Você sabe que tem a direção do Senhor. Isso! Você sabe. Você chega no momento em que você pode falar isso aqui com toda segurança. Aonde quer que fores, irei eu. Você sabe, entendeu? Você não tem mais, o seu espírito descansou. A sua alma morreu. Finalmente. Agora, ele faz o que ele quer. O que ele quiser. Entendeu? Ele faz o que ele quiser. E você... Está difícil ministrar? Ela fala, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Como é difícil chegar nesse lugar. É o lugar do descanso.
o lugar do descanso. Eu estava na Somália, agora em fevereiro. O prefeito falou para mim, olha, enquanto você estiver aqui no limite da cidade, eu vou tentar manter você vivo. Mas se você sair dos limites da cidade, não garanto nada. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Olha a palavra que eu tinha. Gênesis 13. Quando eu saí para a Somália, o Senhor me deu essa palavra aqui. 3:17. Levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento e na sua largura, porque te darei. Eu tinha essa palavra. Percorre a terra. Então eu não podia ficar só essa cidade que eu fui, Gurael, fica a 500 quilômetros da capital, já bem no interior. Eu queria ir de carro, mas o governo não permitiu, por causa das situações de guerra, tudo. O governo não permitiu que eu fosse de carro. Eu queria pisar lá, tive que ir de avião. Mesmo de avião, eu fui aconselhado a não ir, pelo governo, mas me deram licença e eu fui. Mas agora eu tinha que ir até o interior, percorre a terra, eu não podia ficar só ali. Eu tinha a palavra de Deus. Aí no quarto dia que eu estava lá, peguei o intérprete e entramos na caminhonete. Eu, ele e o motorista na caminhonete. Atrás, 6 soldados com metralhadoras. Não tinha jeito. O prefeito obrigou que aqueles soldados me acompanhassem onde eu fosse, né? Então, deixa lá, né? Não tem outro jeito. Aí fomos até uma fazenda assim, fazenda é totalmente diferente do que você pensaria numa fazenda aqui, de um criador de camelos. E visitamos, lá tinha a gente filmou, fotografou os camelos, muitos camelos e tal, e conhecemos um poço artesiano, que os criadores de camelo na Somália são muito ricos, e a Somália tem a maior população de camelos do mundo. A Somália, depois a Mongólia. E então, e foi muito bom, mas só 8 quilômetros da cidade. Fomos e voltamos. E eu, meu Deus, é pouco, eu queria pelo menos uns 20, 25 quilômetros no interior. Mas eu fiquei calado. Eu não falei para o intérprete que eu queria ir mais longe. Quando nós voltamos, chegamos na cidade, antes de eu descer da caminhonete, ele falou: você não quer ir num lugar mais longe? É tudo que eu queria. E fomos mais de 20 quilômetros, irmão, mais longe, entendeu? Percorre a terra, né? Então, sabe por quê? Você acha que eu estava com medo ou preocupado? Não, irmãos, eu queria ir mais longe ainda, entendeu? É o descanso, sabe? Você não tem, você entra num descanso, a vida não tem mais sentido, irmãos. Acabou, a vida acabou. Paulo falou: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, né? Enquanto, irmãos, sabe, uma coisa que nós temos que vencer, esse apego à vida. Precisamos vencer isso, né? Enfim, irmãos, ela fala, né? Ruth fala:
Onde quer que pousares, pousarei eu. Por que você não descansa? Não é? Ele é o meu descanso. Não é? Vinde a mim os que estáis cansados. Ele não falou isso uma vez? Ele é o meu descanso. Né? Só disso que eu preciso. Né? Então, o momento que você chega, que o dia de amanhã para você, você não pensa nele. Você descansou. Entendeu? Você descansou. Né? Por quê? Pronto. Um dia, irmãos, eu peguei um trem. Eu peguei um trem, estava na Mongólia. Era setembro, mas já estava muito frio na Mongólia. A Mongólia é frio demais. Eu peguei um trem na Mongólia e viajei a noite inteira até o deserto do Gobi. Irmãos, eu nunca passei tanto frio. Sabe? O trem a média de velocidade 30 km por hora. Plec, 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 plec. Entendeu? Um frio, irmãos. Madrugada, o frio aumenta. O frio aumenta. Chegamos outro dia no deserto do Gobi, numa pequena vila. E precisava comer alguma coisa. Mas precisava tomar um banho. Nós íamos viajar, ali eu aluguei um carro para ir até o interior do deserto, né? Sabe, irmãos, parece que tinha uma coisa me puxando, me levando, né? Mais longe, mais longe, mais longe. Aleluia! Sabe? Esse lugar que nós precisamos alcançar, irmãos, que eu tenho, assim, essas viagens têm me ensinado sobre esse lugar, entendeu? Onde pousares, pousarei eu, né? Entendeu, irmãos? Isso tem muitos anos. Eu estava, fazem muitos anos, a Juliana morava nos Estados Unidos, a minha filha, e eu fui visitá-la, e de lá eu ia para a Costa do Marfim. E você vê que é um processo, esse aqui é um processo, irmãos. O que você tem que fazer é decidir. Isso é a vontade que decide. Qual a sua decisão? É decidir morrer. Essa é a decisão. Entendeu? Decidir morrer. Porque Ruth, quando ela entrou nesse descanso, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ela entrou nesse descanso, irmãos. Quando você entrar nesse descanso, você está pronto para dizer o seguinte: o teu povo é o meu povo. Você vê que vai aprofundando. O relacionamento dela com o Espírito Santo é tão profundo. E aqui está o processo desse aprofundamento nosso no relacionamento com o Senhor. Entendeu? Ela tomou a decisão pela submissão, porque aqui não foi racional. Quando ela decidiu seguir Ruth, ela morreu. Aqui se pode ver que daqui para frente não é mais racional. Não está mais ligado na área da alma, mas na área do espírito. Entendeu? Ela tomou a decisão. Pronto. Então não se preocupe, porque quando você tomar a decisão,
Pronto, Ele vai dar a força que você precisa, sabe? Pronto, né? Eu leio, eu gosto de ler e conhecer as coisas, né? 8 irmãos nossos, isso aconteceu tem poucos anos, hoje nós estamos com, eu precisava trazer, para mostrar um filme aqui da Coreia do Norte, né? Para vocês, seria importante, talvez mostrar para toda a igreja. 8 irmãos presos, cristãos, num campo na Coreia do Norte. Lá é trabalho escravo, eles trabalham 18 horas por dia, irmãos, e comem um caldo de milho uma vez por dia, totalmente insuficiente para a alimentação normal deles, né? E quando eles vão descansar, dormir, eles não podem dormir de costas, porque eles falam que o céu é para cima, então eles não podem olhar para cima. Vocês olham para cima, é proibido olhar para cima. Então eles têm que dormir agachados, sentados com a cabeça entre as pernas. Então você senta e põe a sua cabeça entre as pernas. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Mas também não se preocupe. Não se preocupe, irmãos. Quando você pensa isso, então um dia, 8 irmãos estavam conduzindo tipo de uma panela muito grande, com ferro derretido, lá, fazer qualquer coisa lá com ferro. E sempre tem um feitor, quer dizer, a pessoa que está ali, que é um oficial, um fardado do governo. E o ferro derrete a 800 graus. E aquele feitor decidiu perguntar para eles, eram 8 irmãos. O céu existe ou não? E se você responder que sim, eu vou derramar esse ferro em você. Quem conta essa história assistiu. Era a contadora do campo, que na época não era cristã. Depois ela se converteu e contou essa história. Primeiro, o céu existe. Ele pegou uma vasilha assim, aquela caixa própria, né? E derramou nele. 800 graus. Ele vai encolhendo e se tornando. Segundo, o céu existe. Terceiro, o céu existe. Quarto, o céu existe. Quinto, o céu existe. Sexto, o céu existe. Sétimo, o céu existe. Oitavo, o céu existe. Todos morreram ali. Aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, pousarei eu. Você vai ter esse companheiro nas viagens. Onde você for. Esse companheiro totalmente suficiente, irmãos. Mas você só vai entender que ele é suficiente lá. Lá. Você vai entender que ele é suficiente. Entendeu? Um grupo de 20 irmãos nossos. 20 irmãos. Vou contar outra história. Quando, que eu estou falando da Coreia do Norte, eu já vou terminar também, porque não dá para falar tudo. Mas eu quero terminar com essa palavra sobre descanso. Saber que Ele é suficiente. Irmãos, como é difícil chegar nesse ponto.
nesse descanso. Todas as minhas fontes estão em ti. Isso é descanso. Salmo 87, 7. Isso é descanso. O que você precisa? Você já tem? Está nele, né? Todas as minhas fontes estão em ti. Esse é o descanso, né? Então, irmãos, descobrir isso faz parte do processo para o casamento com Ele. Descobrir que Ele é o descanso e andar nesse descanso. Agora, você não tem mais nenhum problema em obedecer, porque você está além da obediência. Você já morreu. Não tem problema nenhum. Se torna uma coisa tão gostosa. Sabe, irmãos, o livro que mais ensina sobre alegria na Bíblia? Filipenses. Paulo estava preso em Roma. Eu conheço a prisão dele lá, amarrado num poste. Entendeu? Outra vez digo, alegrai-vos. Então você entende, quando você entra nesse descanso, você pode estar numa prisão, entendeu? Pode chegar o momento final para você, irmão. Você vai dar glória a Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava com a metralhadora apontada aqui na minha barriga. E o camarada tremia o dedo para puxar o gatilho. Eu olhava no gatilho e torcendo para aquele gatilho não por dedo dele, né? Não alcançar o gatilho. Ele tremia, irmãos. Minha barriga, naquele tempo, era menor. Mas ela ficou muito menor ainda. Sabe, o único pensamento que eu tive, irmão, naquela hora, foi o seguinte: Senhor, se for agora, recebe meu espírito. Amém. Só isso. Descanse, irmãos. Vamos ficar em pé.